Então o filho mais jovem, caindo em si, viu que a única alternativa era voltar para a casa do pai. E Jesus conta que ele voltou e o pai o recebeu com alegria, mas tinha o filho mais velho em casa. A gente não tem ideia de quantos anos ele estava ali, trabalhando, servindo seu pai, e o seu irmão mais jovem não estava ali. E Jesus dá uma lição muito grande, porque ele está falando a respeito de todos aqueles que estão dentro da religião, dentro da igreja, e não tem o coração ainda convertido, não nasceu de novo, mas é muito fiel dentro da igreja. E assim era esse filho dentro de casa perdido. Ele era pródigo dentro de casa. São algumas armadilhas que o nosso coração cai, porque ele é tremendamente enganoso. Muitas vezes são filhos de crentes, de cristãos, que acabam cometendo atrocidades maiores por não ter nascido de novo. A gente sabe que algumas pessoas, filhos de crentes, cometeram coisas mais abomináveis do que os incrédulos, por causa da dureza do coração e das oportunidades que Deus deu para eles, e eles não aproveitaram, e o diabo ele aproveita para enlamear o evangelho e o cristianismo. Então é um perigo que acontece muitas vezes dentro da própria religião, e o nominalismo cristão. Um filho perdido em casa. Ele não tinha uma noção correta sobre si. Ele tinha uma noção errada sobre si. Ele se achava muito fiel. Quando o irmão mais jovem volta e ele ouve todo aquele barulho da festa que estava acontecendo, ele já quer saber o que está acontecendo, e um dos servos diz: olha, aquele teu irmão mais jovem, ele voltou e o teu pai o recebeu com alegria, eles estão comemorando, eles estão fazendo uma grande festa por causa do retorno do teu irmão. E diz o texto que ele se indignou com essa notícia e não quis entrar lá onde havia festa. Ele fica muito chateado, e aí ele fica lá fora. E o seu pai sai lá fora para conciliar esse seu filho. E aí ele diz: mas pai, eu fui obediente a ti toda a minha vida, eu nunca transgredi nada. E o senhor agora recebe esse miserável que gastou todos os teus bens com meretrizes, jogou tudo fora, se divertiu. Ele considerou que o senhor estava morto quando ele pediu a herança, a parte dele. Ele matou o senhor, e agora o senhor recebe assim com alegria, como se nada tivesse acontecido. E o senhor está tão feliz porque ele está fazendo essa coisa. Ele não presta, pai. O senhor nunca me deixou matar um cabrito e comer com os meus amigos, e agora o senhor mata um novilho cevado para esse cara. Ele diz assim: esse teu filho. Ele não chama esse meu irmão. Veja como é que são as características. E várias vezes a gente encontra na Bíblia. Caim, ele disse: sou eu porventura tutor do meu irmão? Ele não consegue assumir a posição de irmão mais velho. Ele tem problema de ciúme em relação ao seu irmão. E aqui a gente também vê essa mesma característica nesse irmão que ficou em casa. E ele não consegue tratar esses sentimentos de rejeição. Ele não consegue tratar esse sentimento no seu coração. Ele acha
é que o filho mais jovem agora vai tomar a posição dele, e ele trabalhou na casa do seu pai como escravo, ele não era assim realmente como filho, ele trabalhou, e agora ele acha que tem direito de cobrar, ele acha que ele pode dizer assim: eu não sou como ele, pai, eu sou muito melhor do que ele. Representa exatamente aquela pessoa que tem muita capacidade pessoal, que tem um esforço enorme, que tem os dons naturais, que tem um controle pessoal muito forte, e ele se destaca no meio das pessoas como uma pessoa honesta, correta, como uma pessoa certa, mas que não nasceu de novo, que não se converteu. Ele tem uma demonstração de fidelidade, uma demonstração de ser uma pessoa correta, tem assim aquela posição de destaque, assim, pela forma que ele vive, pela roupa que ele usa, e ele se vê como uma pessoa muito justa, e ele tem uma noção errada de si mesmo. E Jesus estava descrevendo isso a respeito dos pastores, dos judeus, na época que era assim que estava acontecendo. Muitas discussões Jesus teve com os fariseus, que eram esses pastores, e diz, quando ele fala assim: o Senhor nunca deixou nunca me deu um cabrito para comer com os meus amigos, ele mostra que ele tem uma mágoa. Então, além dele ter uma noção errada da sua fidelidade, uma noção errada sobre si mesmo, de quem ele é, ele também abriga mágoa no seu coração. É como uma outra pessoa que abriga culpa no seu coração e não consegue resolver essa culpa. Esse abrigou mágoa, ressentimento, e aí ele agora tem a sua alma machucada. O 10º mandamento fala assim: não cobiçarás. Quando ele trata desse assunto de não cobiçar, ele está falando a respeito de um homem que não sabe ser altruísta, porque não encheu o seu coração do amor de Deus, que é altruísta. Quando a gente é egoísta, a gente cobiça aquilo que é do outro e acha que a gente só vai ser feliz e só vai se satisfazer quando a gente tiver aquilo que é do outro. Assim como Caim, ele perdeu aquela posição de destaque como o filho da casa, e Abel começa a receber os tratos, os cuidados, e ele começa a ter ciúme do seu irmão mais jovem. Ele não consegue ter uma posição madura em relação a como o seu pai tem que tratar o seu filho mais novo. Assim como os irmãos de José, eles tinham ciúme a respeito de José. José era filho de uma mulher querida do seu pai, e ela faleceu. Os outros irmãos eram todos filhos de Lia. Eles tinham muito ciúme de José. E ainda mais, o seu pai lhe deu uma túnica linda, que destacava entre os irmãos. E isso aí corroía o coração deles. Então a gente vê esse jovem, esse filho mais velho, corroendo o seu coração, indignado. O Senhor mandou matar esse novilho cevado para uma pessoa que não merece. Esse teu filho gastou o teu dinheiro com meretrizes. Eu sirvo tantos anos, eu sou digno e ele não é digno. E aí ele cobra do seu pai, e ele quer dizer assim: meu pai, o senhor está sendo ingrato comigo. O senhor não viu o quanto eu trabalhei, o quanto eu fui fiel a ti. E agora sim, o cara apronta, e o senhor perdoa. Isso não vai dar certo. O senhor está fazendo uma injustiça. Os jovens vão ver isso
E vão ver que dá para aprontar, e depois o Senhor perdoa. Eles vão ter assim um exemplo muito errado. Então ele conseguia julgar o seu pai e mostrar que o seu pai era um mané e que seu pai não tinha atitudes. E quando eu acredito assim que quando ele falou assim: pai, o senhor nunca deu um cabritinho sequer, tendo tantos cabritinhos. Eu acredito assim, vendo a cena na minha cabeça, que ele encheu os olhos de lágrima. Não quer dizer que ele não seja sincero. Ele não está sendo falso nas suas palavras. A questão é que o que ele está baseado para falar isso é uma mentira. Ele não está se baseando em fatos. Ele está se baseando em suposições. Porque o pai disse: mas tudo que é meu é teu. Você podia ter matado todos os cabritos. Você podia ter matado vários novilhos. Todo esse tempo você tinha direito de fazer isso. Você não fez. Você não aproveitou. Deus está dizendo assim: a pessoa ela pega essa pedrinha e guarda essa pedrinha para depois jogar na outra pessoa para se defender. Então, a mágoa está ali. Pai, o Senhor favoreceu um rebelde. E o pai disse: tudo que é meu era teu. Você sempre estava comigo. Eu achava, eu queria que você se alegrasse comigo agora. Você se regozijasse comigo. Porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Esse teu irmão estava perdido e foi achado. Você estava sempre comigo. Você teve sempre a oportunidade de ter um coração amolecido. Você sempre estava na igreja. Você sempre tinha a Bíblia diante de você. E você deixou esse teu coração endurecer. Você não conseguiu se alegrar pela vinda do seu irmão. Você encheu o coração de mágoa, porque não foi agora que você encheu, já faz tempo que você tem enchido, porque faltava um relacionamento pessoal com Jesus no seu coração. Por isso ele não conseguia perdoar o seu irmão. Jesus falou assim: a luz que em ti há for trevas, tudo vai ser trevas. Se a pessoa não consegue resolver esse problema da cobiça, esse problema da autoestima, e se sente sempre rejeitado, e precisa ter tal coisa para ser feliz, precisa ter aquele sapato para ser feliz, aquele celular para ser feliz, precisa ter aquele título para ser feliz, precisa daquele trato que o pai está dando para Abel. Eu não quero perder esse trono, eu não quero perder essa posição, eu estou sendo rejeitado. Então a pessoa se torna infeliz e ela não consegue perdoar, porque ela não consegue amar, ela não consegue se alegrar, ela não consegue ter simpatia com aquela pessoa, ela não consegue ver as qualidades daquela pessoa, o amor daquela pessoa, porque ela encheu o seu coração de mágoa, por isso não consegue se alegrar. Lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 22 diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Tendo purificado a vossa alma. Todos nós temos uma alma. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Viver a verdade, viver a palavra purifica a alma, cura a alma. Tendo em vista o amor fraternal. É o amor entre os irmãos, esse amor não fingido. Sonde o teu coração. Sonde o teu coração. Ele diz: tendo em vista o amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros,
ardentemente. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Isso não tem como alguém fazer assim por esforço, por performance, por controle, por domínio, pela sua razão, pela sua decisão, eu quero. Não. A pessoa precisa se encher do Espírito Santo. A pessoa precisa se encher de Deus. Se encher de Jesus, porque João Batista disse, convém que Jesus Cristo cresça e que o meu eu diminua. Só assim a gente consegue amar. Só assim a gente consegue amar ardentemente, ter um amor fraterno não fingido, amar com o coração, uns aos outros de uma forma ardente. Ele diz no verso 23, porque vocês foram regenerados. Eu apliquei uma nova vida dentro de vocês. Vocês têm condições de ser assim, mas precisa crescer, precisa amadurecer, sabe? Mais tarde, muito mais tarde, os irmãos de José se encontraram com José, mas não sabiam que era José. Era o rei do Egito. E José fez muitas armadilhas aos seus irmãos. Ele deu o prato maior de comida para Benjamim, que também era filho de Raquel, da sua mãe. E foi no nascimento de Benjamim que Raquel morreu. E ele foi dando privilégios a Benjamim. E ele queria perceber qual era as atitudes dos seus irmãos em relação a Benjamim, porque ele sabia que Benjamim não era irmão por parte de mãe deles. Eles não se importavam com nada que José fazia. Não doía o coração dos seus irmãos. Não machucava a alma dos seus irmãos. Isso eu acho impressionante. Por quê? Porque eles aprenderam a lição. Gente, eu acredito assim, que se eles pudessem, eles ainda davam parte do seu alimento para Benjamim, por causa da maturidade espiritual que eles se encontraram. Eles começaram a perceber pela idade, pela convivência com Deus, pelo relacionamento com as pessoas, com o Pai. Eles começaram a perceber, eles sendo pais também, como é que era o coração deles. E aí eles começaram a ver que não era aquela questão de dar uma túnica. O pai não estava rejeitando eles, mas tinha um carinho especial por José por causa de Raquel. Não era rejeição. Era algo especial em relação a Raquel, que era o coração de Jacó batia, tinha assim um amor ardente por Raquel, e Raquel havia falecido. Então, eu tenho certeza assim, que naqueles dias de José como rei, que faz essa diferenciação, não doía mais o coração dos irmãos. Porque ele já tinha uma visão diferente em relação a Benjamim. Eles mesmos fariam uma túnica especial para Benjamim. Não importava mais essa diferenciação. Eles viram o sofrimento do pai por saber da morte de José. A forma que José morreu, porque eles mentiram a respeito. Que eles disseram que foram animais ferozes que mataram José. Eles trouxeram a roupa toda ensanguentada para o seu pai dizer: oh, nosso irmão foi morto por animais ferozes. Todo dia eles viam o choro do seu pai por anos. E isso eu acredito que mexeu muito com eles. Porque
A gente tem uma visão errada, sabe, da situação. A gente julga a pessoa sem saber o que está por trás. E aí a gente condena e a gente carrega essa amargura. Porque é um veneno que a gente toma e quer que o outro morra. É assim que funciona. E foi o que aconteceu com eles. Mas eles amadureceram. Eu lembro quando eu vinha para cá, mais de 20 anos atrás, eu acho que é uns 24 anos atrás, eu lembro que uma irmã falava assim, o melhor vai para Chopinzinho e as sobras ficam aqui em Coronel Vivida. Por quê? Porque ela tinha essa visão. De inveja, de ciúme, por falta de maturidade. Ela já era uma senhora. Por quê? Por falta de maturidade espiritual. Mesmo a pessoa tendo cabelo branco, mas pode ter muita imaturidade no coração. E eu tinha que ouvir essas coisas. Se ela soubesse a alegria de vir aqui e poder dar os estudos bíblicos para os primeiros, tudo nas casas. E como era gostoso fazer aqueles estudos, jamais ela falaria aquela besteira. Então, o que eu quero dizer assim é que quem não se envolve com Jesus acaba sendo envolvido por mágoas, ressentimentos, pecados, tristezas, sendo envolvido pelo mundo. Muita gente da igreja precisa de cura do coração. Quando Jesus curou aquele cego de nascença, lá em João 9, no final, quando Jesus se encontra com aquele cego, lá no verso, é João 9, 39, ele diz assim, ele diz ao cego, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Jesus curou aquele cego de nascença e Jesus veio para abrir os olhos dele. No entanto, junto ali estavam os fariseus, que eram os pastores da igreja. E eles achavam que viam muito bem. As orações deles eram assim, a Bíblia diz. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como aquele pecador. Não sou como aquela pecadora. Porque o Senhor me chamou para ser do Senhor. Porque eu sou da igreja. Obedeço todos os seus mandamentos e nunca quebrei nenhum deles. Obedeci o Senhor sempre. O Senhor me dá muitas coisas. E aí ele vai dizendo, eu sou dizimista, eu sou isso, eu sou aquilo. Tem essa oração na Bíblia, sabia? Em Lucas. Mas diz Jesus que ele saía da igreja do mesmo jeito que entrou. Ele não saiu purificado. Porque ele era uma pessoa orgulhosa, invejosa, que tinha sua autoestima muito baixa. Era infeliz, a sua alma estava doente. E não foi purificada pelas verdades da palavra. Por isso, eles se declaravam e se achavam os santos. Julgavam os outros. Julgaram Jesus para ser crucificado. Porque se consideraram melhores do que o próprio Jesus. Julgaram Estevão e apedrejaram Estevão, que era um diácono. Porque eles se achavam melhores que Estevão. A pessoa tem uma noção errada de si mesma. Abriga mágoa no coração e vai sempre de mal a pior. Era fácil para o filho pródigo perceber os seus erros. Porque ele foi no fundo da lama.
Mas aqueles que tinham uma coreografia bonita de religião, que usavam uma roupa bonita da religião, e que não nasceram de novo, tinham uma dificuldade enorme de perceber que precisavam nascer de novo. E Jesus disse que se não nascer de novo, não tem parte no reino de Deus. Vai ser um frequentador de igreja, pode ser até um pregador, mas se não nasceu de novo, não tem parte no reino de Deus. Era muito mais fácil para o filho pródigo perceber o seu pecado, porque ele foi no fundo do poço. Davi, no Salmo 51, verso 3, ele diz assim: o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente. Essa é a virtude de Davi, que não ficou justificando. Ele pode ter até tentado justificar os seus pecados, mas não conseguiu. E ele publicou os seus pecados. Cada um pode ler. Salmos 32, outros salmos, Salmo 51. Sempre está ali, declarado para todo mundo que quiser ler. Os pecados de Davi não estão escondidos, não foram deletados por ele, não foram apagados por ele, mas foram deletados e apagados pelo sangue de Jesus. Isso é que vai fazer a diferença. Muito bem. Vamos orar?